Pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma live na nossa habitual quinta-feira para falar de um assunto muito importante, não é? Muito obrigado aqui ao José que entrou, Rafael, um abraço Rafael, que saudades, viu? Um forte abraço em você e sua família, a Sol também, o Edu, Claudete. Gente, eu vou falando pelos primeiros nomes que aparecem. Muito obrigado pela presença, viu? Muito boa noite, que Deus abençoe a todos. Matheus Brito, muito obrigado, queridos. Opa, José, Deus te guarde. Minha esposa, isso aí. Boa noite. Gente, muito boa noite, obrigado pela presença, viu? Começamos bem, graças a Deus. Muito obrigado mesmo. Acho que é a Renata aqui. Um abraço, Renata. Márcia, Lucas, boa noite. Boa noite. Igor, meu querido amigo do Centro Anchieta, boa noite. Carla. Muito obrigado, gente, pela presença, viu? Muito obrigado. Olha, se vocês me permitirem, nós vamos começar, não é? Porque o Instagram permite que a gente faça aí 1 hora, aproximadamente, 40 minutos a 1 hora de live, então nós temos muita coisa para falar, muita coisa que eu imagino ser interessante para todos vocês, nós vamos começar. Tá bom, gente? Então sintam-se todos cumprimentados, que Deus possa proteger todos vocês. Muito obrigado pela presença, pela fidelidade, tá bom? Pela parceria e companheirismo, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo. Olha só, gente, o que eu quero falar hoje com vocês? Eu quero falar sobre a vida de estudos, né, no catolicismo. Como estudar o catolicismo, como estudar a nossa doutrina, como estudar e como aprender. Eu vejo que muita gente tem dúvida, muita gente. Pessoal, vocês não sabem a bateria de recados, de perguntas que eu recebo sobre isto, não é? Porque as pessoas, graças a Deus, veem na gente um guia, não é? Porque a gente estuda, quer dizer, eu tenho já uma caminhada de estudo na doutrina católica. E eu posso dizer, eu sempre digo a todos os meus amigos, alunos e aqueles que me procuram, eu digo o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, realmente não é fácil. Porque realmente é uma caminhada, não é? Eu lembro sempre daquela passagem da Divina Comédia de Dante, logo no início, não é? Em que ele diz que está entrando numa selva escura, não é? No meio do caminho de uma selva escura. Então a vida intelectual católica, ela às vezes é isto mesmo, essa metáfora é muito bem feita para a nossa vida intelectual católica. Por quê? Porque a nossa Santa Igreja tem 2000 anos de história, tem muitos documentos, tem muitos dogmas sobre muitos assuntos. E nós católicos não podemos contrariar os dogmas, senão nós viramos hereges, isso é um problema. E tem muitas opiniões e posições sobre diversos assuntos. Muitos livros publicados, não é? E uma das maiores dificuldades que as pessoas compartilham comigo, uma das maiores dificuldades, encontrar os bons livros, separar o joio do trigo. Esta é uma das maiores dificuldades. Porque, queridos, um livro que coloque um pequeno veneno dentro dele já envenena a sua alma, já corrompe a sua alma, já dificulta a sua vida espiritual e sua vida intelectual dentro do catolicismo. E como hoje, queridos, como hoje é fácil, por N motivos, por falta de controles, não é? Que a igreja não tem condições de controlar tudo. Como é fácil hoje chegar em nossas mãos, livros que no meio do perfume colocam os venenos. Aqui que está o grande perigo. Então hoje eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de separar o joio do trigo. E por isso que é muito importante, e aí o primeiro ponto, queridos, inafastável para estudar
corretamente a doutrina católica, o catolicismo, não é? Hoje é ter um bom guia. É ter um bom guia. É ter um bom professor. É ter um bom mestre. Mestre. Olha, quando é que eu tive esse insight, quando é que eu percebi isto? Quando é que eu percebi isso? Hoje eu já estou com 40 anos, mas quando eu tinha ali meus 33 para 34 anos, foi quando começou a minha vida de conversão. Não é? Um pouco antes, mas eu me converti mesmo, a minha vida de conversão. Olha aqui, o André fez uma pergunta muito boa. Hoje eu quero começar a responder o que vocês colocam em tempo real. O André coloca aqui: como achar um bom guia e saber que ele é bom? Olha só, e saber que ele é bom. Pergunta muito interessante. André, pelo trabalho e pelos frutos. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, deixou um critério. Esse primeiro critério que eu vou dizer é o evangélico, porque está na Sagrada Escritura. Pelos frutos vos conhecereis. Então, tem que conhecer um homem de virtudes pela vida, não é? Pela vida que ele leva, pela vida concreta. Este é o primeiro critério. Mas às vezes você não convive com a pessoa de perto. É muito difícil conviver com a pessoa de perto, não é? Então, aí vem o segundo critério, não é? Pelo grau, pelo trabalho que ele apresenta, pelo trabalho de conhecimento que ele apresenta, diferenciando e mais, mostrando. E aí o bom professor, ele tem que se fixar nas 3 regras de fé de um católico: a Sagrada Escritura, a tradição com T maiúsculo, e o magistério. O bom professor, o bom mestre, é aquele que tem uma vida virtuosa, mas se é difícil que você veja a vida dele, como é que ele vive, porque tem muita gente que representa papéis, é tudo falso. Mas que o ideal é que você possa ver nele o exemplo. Mas se isso está impossibilitado, que pelo menos ele apresente uma doutrina baseada nas 3 regras de fé católica: tradição, Sagrada Escritura e magistério. Que ele não escape disso. Este é o critério, e aliás, queridos, é o único critério. Não é? Estes 2 são os únicos critérios para escolher um bom guia e um bom mestre. Porque o bom guia e o bom mestre, ele fará aquilo que vocês vão levar uma vida inteira e talvez com muito risco. Como aconteceu comigo, eu vou contar esse exemplo para vocês. Não é? O meu exemplo vai servir para vocês, que eu estava começando a contar. Vejam bem, eu estava começando a me converter e eu já tinha uma leitura muito grande. Mas eu tive um mestre, um professor, que no início da minha caminhada me ajudou. Eu tive a felicidade e a graça de Deus de ter esse professor convivendo comigo, perto. O que aconteceu uma vez? Eu entrei numa livraria católica e eu fui todo bobo, inocente, entrei numa livraria católica. Não vem o caso aqui dizer o nome, talvez, enfim. Entrei numa livraria católica, não é? Não sei se foi a Paulos ou a Paulinas, enfim. Uma das duas. Pronto, falei. Entrei nessa livraria e fiquei olhando alguns livros e teve um livro que me interessou. Olha, gente, o pior como são as coisas, hein? Teve um livro que me interessou. Um livro do padre Marciano Vidal. O nome do livro: Compêndio da Teologia Moral Católica. Eu estava doido para estudar a moralidade católica. Estava realmente interessado em adquirir as virtudes católicas. O que a igreja dizia sobre as virtudes? Quais são as virtudes cardeais? As virtudes que decorrem das cardeais. Eu queria me tornar um homem, queria me esforçar para tornar um homem virtuoso. E aí, nada melhor do que estudar a moral católica.
E aí vi esse livro, Compêndio da Moral Católica, Marciano Vidal. Aí eu peguei o livro e levei para o caixa. O dono da livraria deve ter ficado muito nervoso, porque este meu colega, que era um amigo que já estava na fé católica há muito mais tempo do que eu, não é? Ele olhou o livro e falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou comprar. Moral católica é o que eu quero saber. Ele falou, mas você sabia que esse autor já foi notificado pelo Vaticano pelas opiniões heterodoxas que ele tem? Eu falei, eu não estou sabendo não. Ah, é? Pois é. Abre aí no capítulo tal. Eu abri, tá vendo o que ele fala da moral sexual dos casais? Tá vendo o que ele fala aí dos casais homossexuais? Eu falei, ih, rapaz, é mesmo. Olha, muito obrigado. Um livro daquele, gente, podia fazer uma destruição tão grande na minha cabeça, porque era o primeiro livro. Então, este meu amigo, um mestre, que um carinho que eu tenho até hoje por ele me ajudou. E a partir daí, eu fui entender, aí eu tive essa ideia, eu fui entender a importância que nós temos de um bom mestre, de um bom guia, para nos desviar dos precipícios, que está cheio, gente, cheio, não é brincadeira, cheio, e de nos fazer conhecer a verdadeira posição católica em todos os temas da nossa vida. Porque a Igreja Católica, por ter mais de 2000 anos, não é? Ela já se pronunciou sobre muitas coisas. E são muitos documentos. E é difícil compilar todos esses documentos. Além disso, há ainda os livros enganosos, que nos enganam. E a gente não sabe por onde começar. Por exemplo, se hoje você quiser ler um compêndio, um livro que faça um resumo da moral católica, quem é que pode dizer qual é o livro bom, ortodoxo, católico? Eu sei dizer. Por quê? Porque eu já tive que tomar contato com muitos livros ruins e tive que fazer. Quer dizer, então eu já tenho em mãos uma coisa fácil. Ponto. Aí, essa é a principal dificuldade, não é? Por exemplo, o Pedro coloca aqui, eu estou tentando ver algumas colocações. Santo Afonso é um bom material, mas tem atualizações que Santo Afonso não, coisas morais ou imorais que acontecem hoje que Santo Afonso não previu. Então tem livros mais atualizados, não vou dizer melhores, mais atualizados. Não é? A Carla coloca ali, por exemplo, tem um bom guia para o exercício da humildade? Tem um bom guia para o exercício da humildade, um guia maravilhoso, não é? Então, gente, veja bem, para cada assunto da igreja que você esteja interessado, moral, mais teológico, moral, político, filosófico, tem um tema, tem um livro, tem um bom guia, não é? Aí alguém diz assim, mas, Leonardo, a pessoa que quer começar a estudar o catolicismo, não seria melhor que ela começasse pelo Santo Catecismo da Igreja? Sim, a Igreja Católica tem um catecismo lindíssimo. Claro, é o nosso livro de cabeceira, o Catecismo da Igreja. Quer estudar o catolicismo? Catecismo da Igreja. Mas, qual é o detalhe? Qual é o detalhe? Qual é o grande detalhe? Não é? O grande detalhe é que o Catecismo da Igreja Católica, ele traz as nossas verdades em resumo. Mas ele não faz o quê? E ele nem precisava fazer. Ele não está ali para isto. Ele não está ali para isto. Mas veja, do nosso ponto de vista, há um detalhe, que o Santo Catecismo da Igreja, não é? E aí alguém coloca aqui o Catecismo de São Pio X, lindíssimo também, não é? Mas eu não tenho problema nenhum em indicar o Catecismo Novo, não é? Aquele amarelo, né?
Não o resumo, não o resumo. O que muitos conhecem como UCAT. Não o resumo, não. Ainda mais no Brasil, que teve uns problemas ali de tradução. Não, o Catecismo da Igreja. Então vai ler o Catecismo da Igreja. Agora, para nós e para aqueles que estão começando a estudar, qual é o detalhe do nosso Santo Catecismo? É que para nós, para quem está estudando, e eu senti essa necessidade, por isso que eu estou passando para vocês, o catecismo ele não te previne de maneira aberta contra os inimigos, contra as más doutrinas. Então, por exemplo, no meu grupo de estudos, não é? Inclusive, já começaram inclusive as pré-inscrições, gente, para a terceira turma do meu grupo de estudos. No meu grupo de estudos, o que eu faço lá? Olha só, eu estudo lá no meu grupo de estudos católicos, eu estudo o catecismo, mas por um outro viés. Eu começo com os erros. Lá no meu grupo de estudo eu começo com os erros. Eu apresento as doutrinas errôneas, os problemas, os perigos, aquelas doutrinas que parecem católicas, mas quando você vai ver, você está indo para uma armadilha, e vou para o catecismo. E aí dou toda a doutrina, o credo católico, com base nos erros. O Santo Catecismo da Igreja não faz isso, ele não precisa fazer isto. Ele não foi feito para isto. Ele foi feito para te dizer de maneira reta, contundente, clara, as verdades católicas. Mas aí compete a um bom professor, a um bom mestre, dizer: olha, meus amigos, aqui está a nossa fé, mas estes são os perigos parecidos, que parecem com a nossa fé. Cuidado para não cair nessa armadilha. Por exemplo, e aí, gente, há muitas confusões. Por exemplo, no meu grupo de estudos, eu começo com... O segundo livro do meu grupo de estudos é para falar de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, não é? Um pensador francês, que foi o grande pai da Revolução Francesa. Mas, Leonardo, o que tem a ver Rousseau com o dogma católico, com a doutrina católica, com estudar o catolicismo? Muita coisa. Então, por exemplo, Rousseau fala que o homem nasce bom. Para um católico inadvertido e desatento, é isso mesmo. A Igreja Católica nos diz que Deus criou o homem bom, tudo que Deus criou é bom. E aí Rousseau vem e diz que o homem nasce bom. E aí a gente, olha, tem razão, olha aí, tá vendo essa coisa interessante. E muita gente caiu no conto do vigário, e muita gente foi nesse cidadão. Mas esse cidadão tem uma filosofia, um pensamento altamente destrutivo. Por quê? Porque a Igreja Católica nunca afirmou que o homem nasce bom. A Igreja Católica afirma, por exemplo, que o homem foi criado bom. O homem é criado por Deus bom, porque o homem é uma natureza que existe, é uma substância, e toda substância que Deus faz é boa. Mas a partir do momento em que houve o pecado original, o homem começa a ter más inclinações. Então o homem não nasce bom, o homem nasce com más inclinações. Mas se você acha, como Rousseau, que o homem nasce bom, então você não precisa adquirir as virtudes porque você já nasceu com todas elas. Olha o perigo aí para o catolicismo. Então alguém pode errar. Veja bem, aí eu falo de Rousseau, no grupo de estudos, eu falo de Rousseau para voltar no catecismo justamente no momento em que o catecismo e a nossa igreja fala do homem. O que é o homem? E quais são os perigos? E quais são as antropologias, os estudos sobre o homem que não são católicos, mas que parecem com o catolicismo? E que você pode cair se não tiver bem assessorado, bem guiado, bem com um bom tutorial, você cai. E aí, gente, eu lembro muito bem de um testemunho que uma vez eu ouvi de um padre que pertence, né, aos Legionários de Cristo. Muito interessante. Esse padre estava no aeroporto esperando, evidentemente, um voo, não é? E estava lá no aeroporto com batina, aproximou-se uma jovem perto dele e disse: padre,
o senhor está na religião errada. Eu por muito tempo, né, eu tenho 18 anos, por muito tempo, imagina, por muito tempo eu fui católica também. E agora eu sei qual é a verdadeira religião. E o senhor está perdendo tempo nessa religião católica. O senhor está perdendo tempo. Aí o padre, não é? O padre, muito sábio. Aí, gente, o que é um professor? Um verdadeiro professor. O impacto de um professor, não é? Ele disse: minha filha, você me disse que você era católica. É mesmo? Você era católica? Mesmo? Sim, padre, eu era católica. Agora eu encontrei a verdadeira religião. Aí ele falou: qual? O budismo. Ah, é? Então me diga uma coisa, quais são os 10 mandamentos? Cri, cri. Quais são os 5 mandamentos da igreja? Cri, cri. Você nunca foi católica. O padre complementou: você nunca foi católica. Por isso que agora você é budista. Veja bem, gente. Veja bem. Por que é importante conhecer o catolicismo e ter um bom guia para conhecê-lo? Para te ajudar nos caminhos, nessa selva escura. Por quê? Porque nós só amamos o que conhecemos. Esta menina nunca foi católica, nunca amou o seu catolicismo porque não o conhecia. E talvez eu não o culpo, e não se deve culpá-la, muito embora o padre fez muito bem em dar esse chacoalhão nela, porque nós precisamos às vezes desse chacoalhão. Não é? Como nosso Senhor Jesus Cristo fez com Nicodemos. Lembram? Quando nosso Senhor Jesus Cristo sentou perto de Nicodemos e começou a falar para ele sobre a ressurreição do batismo. E Nicodemos disse: mas eu não estou entendendo o que o senhor está falando. E Cristo disse para ele: mas não era você que conhecia a lei judaica? Não era você o doutor da lei? Porque a gente só ama o que conhece. Uma vez um grande professor me fez o seguinte desafio: Leonardo, você gosta de chorar ao contrário? Chorar ao contrário? Eu não sei o que é isso, eu nunca chorei ao contrário. Pois é, nós não podemos gostar ou deixar de gostar de uma coisa que a gente não conhece. A gente só ama o que conhece. A gente só ama o que conhece. Gravem bem isto. Não é? O princípio do amor é o conhecimento. Porque o homem, aí nós precisamos entender o homem. O homem, nós, queridos, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o que há de imagem e semelhança de Deus em nós? O nosso intelecto e a nossa vontade. Que Deus também tem. Deus tem inteligência e vontade. E nós também temos. Porque Deus não tem matéria e nós temos. Então nós somos semelhantes a Deus no intelecto e na vontade. Isso é muito importante saber disso. Por quê? Por quê? Porque, gente, o homem foi feito para que houvesse o primado, a primazia, que viesse em primeiro lugar a vida contemplativa. Nós fomos criados para conhecer e conhecendo para amar. Para amar. Mas é preciso conhecer. Muitos rezam o Santo Rosário, o Santo Terço, muitos católicos rezam o terço. Porque viram a mãe rezando, conheceram, receberam esta tradição, essa informação do pai e da mãe. Mas logo, rezar o terço se torna uma coisa muito difícil. Aí nós abandonamos, aí nós caímos numa vida de pecado. Por quê? Porque estamos conhecendo pouco. Não basta esse conhecimento imediato, temos que conhecer mais. E quanto mais nos aprofundamos na nossa fé católica, mais nós amamos a igreja.
Quantos de nós, na nossa vida passada, antes da nossa conversão, antes de conhecer, gente, quantos de nós odiamos a igreja, falamos mal da igreja, porque é a Idade Média, porque é a Inquisição, e quando a gente vai estudar, a gente vai conhecendo, a gente aprende a amar. A gente aprende a amar. Então o amor e a inteligência e o conhecimento estão muito próximos. Quanto mais eu conheço a minha esposa, suas qualidades e seus defeitos, mais eu a amo. Mais eu a amo. Quanto mais transparente é um conhecimento, mais amor tem. Quanto mais escondido, mais complicado. Não é? Então, nós temos que conhecer para amar. Lembre-se sempre disso. Ninguém ama chorar ao contrário, porque ninguém sabe o que é chorar ao contrário. Eu nunca vi uma lágrima subindo, eu só vejo lágrima descendo. Nós temos que conhecer e amamos. Não é? E o conhecimento pode vir de duas maneiras básicas. Ou o Espírito Santo coloca de maneira direta no seu espírito, no seu coração, mas isso é um privilégio para poucos, né, queridos? Podem ver a história do cristianismo, quantos tiveram este contato direto tão insistente. Ou Deus pode enviar para todos nós as chamadas causas segundo as pessoas para nos ajudar. E é para isso que nós temos a Igreja Visível, a Igreja Católica, que nós chamamos de Santa Madre Igreja. Eu gosto sempre, os antigos usavam essa expressão, né? Eu gosto sempre de recuperar essa expressão, a Santa Mãe Igreja, a Santa Madre, a Igreja é mãe porque ela é antiga, é mãe porque ela está aí antes de nós, é mãe porque ela que tem o leite materno para nos amamentar, não só os sacramentos, como todo o conhecimento, e é ela que nos guia. Mas na nossa vida, às vezes, nós não temos tempo de estudar tudo e conhecer tudo de tudo. E nós temos que ter bons guias e bons mestres. Conhecer é amar. Quem conhece, ama. O princípio do amor é o conhecimento. Então nós temos que conhecer a nossa fé. Temos que nos aprofundar. Perfeito? Então, como eu estava falando, o catecismo, o Santo Catecismo é uma excelente fonte. Então, é a nossa fonte. Mas o Santo Catecismo, ele não vai nos advertir, ele não vai dar a advertência para as más doutrinas. Para as más doutrinas. E aqui é que começa o nosso maior desafio. O nosso maior desafio. Perfeito? Perfeito? E mais, queridos, qual foi a primeira coisa, não é? Uma das primeiras coisas que o pecado tirou de nós? A ordem. A ordem. O homem, antes do pecado, vivia em ordem. Não é? As nossas paixões e inclinações obedeciam à nossa inteligência. Tudo estava ordenado no homem. Depois do pecado, a ordem acabou. Então, não basta conhecer. Nós precisamos, para amar, nós precisamos conhecer. Mas conhecer o quê? Cuidado, porque conforme o que nós conhecemos, nós vamos amar as coisas erradas. Nós vamos amar as coisas erradas. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que a gente conhece. Muito cuidado com o que a gente conhece. E o nosso conhecimento, ele tem que ser ordenado. Ordenado. Quem ordena, ordena para alguma coisa. Ordenado para o quê, Leonardo? Ordenado para duas coisas. Um católico, ele estuda o catolicismo para duas coisas. Não é para mostrar erudição. Se o catolicismo pode te dar erudição. Eu sou um tomista. Um grande tomista. Ótimo. Ótimo. Boa parte dos dramas da nossa vida, dos dramas filosóficos, é Santo Tomás de Aquino que vai resolver. E nós temos que conhecê-lo. Mas para que você está conhecendo Santo Tomás de Aquino? Se você não está tendo um sentido para conhecer isso, está desordenado. Você já entrou na dinâmica do pecado. Eu posso ser um exímio tomista, um excelente tomista e ir para o inferno. É uma triste realidade isto. Perfeito? Nós estudamos o catolicismo não para uma mera erudição, não para
não é? Propalar erudições, palavras latinas, mas para glorificar a Deus, em primeiro lugar, tá? E secundariamente, santificar a nossa alma. Falando mais claramente, nós temos que estudar o catolicismo não para nos tornarmos intelectuais inférteis, não é? Que aí você fica reproduzindo, não é? Vários intelectuais, mas que não trabalham para o reino de Deus. Nós temos que estudar para santificar a nossa alma e, como diz a Sagrada Escritura, apresentar a quem nos pedir as razões da nossa fé e converter as almas. E converter as almas. A pior coisa é um católico que, quando é confrontado, não sabe responder. Às vezes você está perdendo uma oportunidade de ouro que Deus está te dando para converter aquela pessoa. Como fez aquele padre com aquela menina. E eu tenho certeza que aquela menina não saiu a mesma. Não é? Então você tem que estudar o catolicismo e aprender o catolicismo, primeiro, para separar o joio do trigo, né? Sistematizando o que a gente já falou até agora. Depois, porque conhecendo a gente ama, para amar o nosso catolicismo e vivê-lo até a morte. E se necessário for, até a morte. Não é? E para santificar a nossa alma, porque o catolicismo ele tem que ser estudado para nos fazer avançar nas virtudes, e não atrasar. E na vida de santidade, gente, quem não anda para frente não estaciona, anda para trás. Não existe gente estacionada na vida mística, na vida espiritual. Nós temos que estudar o catolicismo, sim, para preencher os vazios que nós temos na nossa inteligência, mas muito mais para preencher os vazios que nós temos na nossa vida espiritual. Não é? Não adianta ser inteligente, conhecer muita coisa e está faltando virtude. Está faltando as virtudes básicas, as virtudes cardeais. Não é? Então nós temos que estudar as virtudes para, conhecendo as virtudes, amá-las. Não é? Mas não estudar as virtudes, não é? Para saber, apenas para saber e praticar, para saber e ser virtuoso. Porque a gente pode dar uma aula maravilhosa, não é? Com aquela lógica tomista, aí acabou a aula, você já vai fazer uma fofoca, você já vai falar mal dos outros, você já vai cair no vício da masturbação. Aí, para quê? Será que a nossa consciência não remorde? Será que nós não está claro que nós estamos representando num circo? A gente estuda o catolicismo e aprendemos para amar. E quem ama, e o amor atrai. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse: quando a cruz for elevada, eu atrairei para mim todos os corações que me forem encomendados pelo Pai. E o amor atrai. Então nós temos que estudar não para ter um arcabouço de conhecimento. Isso é importante, não apenas para isso, mas para praticar as virtudes. Esse é um bom estudo católico. Para praticar. Vamos cair? Vamos cair. Vamos errar? Vamos errar. E o sacramento da penitência está aí. O estudo é para glorificar a Deus e santificar a alma, a sua alma. E com a graça de Deus você vai dar exemplo para as pessoas. E no dia que alguém cobrar as razões da sua fé, você vai dar as razões da sua fé. E aí é preciso ordenar os estudos. Por quê? Um estudo desordenado é a principal causa de uma erudição infértil, uma erudição sem virtudes. Um estudo desordenado.
Ordenado significa o quê? Você tem que saber por onde começar e onde terminar. Onde começar e onde terminar. Eu acho que, a minha opinião é de que um bom mestre pode te ajudar nisso. Um bom professor pode te ajudar nisso. Então vejam bem. Eu só quero mostrar para vocês, eu quero mostrar para vocês como eu tenho feito. E aí vocês vão ver como eu tenho ordenado no meu grupo de estudos e o que eu tenho ensinado aos meus alunos. Não é? E eu tento passar essa herança para todos eles. Não é? Primeiro, o meu curso, o grupo de estudos católicos, o meu grupo de estudos, ele começa, queridos, ele começa com o fim. Ele começa com o assunto que está lá no final. Por quê? O meu grupo de estudos, ele começa falando de algo que nós estamos vivendo todo dia com ele. E que nós não podemos ignorar um minuto. O mal. O mistério da iniquidade do mal. E quem é que recapitula todo o mal em si? O anticristo. Então, no meu grupo de estudos, eu começo estudando o Apocalipse, com a revelação do anticristo e com a segunda vinda de Cristo. E aí, meus caros, isso está ordenado, é o primeiro. São 12 livros, é o primeiro. Apocalipse, sobre o mal, a vinda do anticristo. Cristo recapitula todo bem, e o anticristo recapitula todo o mal. E aí, para a gente ir começando a conhecer que o mal existe, e que nós estamos em luta constante entre duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. E aí eu vou em Santo Agostinho. Olha só, a gente vai para a tradição em Santo Agostinho, as duas cidades que estão lutando. E aí dentro disto, não é? Eu já começo com o fim, com a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque eu mostro ordenadamente, quer dizer, tem uma ordem nas matérias para que o seu espírito se abra ao catolicismo sólido. Porque aquele que sabe, e como todo católico tem que saber, aquele católico que sabe que Cristo vai voltar pela segunda vez, ele não escolhe outro Messias além do próprio Cristo. Ele não escolhe Stalin, ele não escolhe Hitler, ele não escolhe Mussolini, ele não escolhe comunista, liberal, porque ele sabe que quem resolverá o mundo será Cristo. Quem resolverá todos os nossos problemas. Ou seja, se o católico lembra e sabe que Cristo vai voltar, ele não precisa de eleger nenhum outro salvador da pátria. Então, boa parte destes líderes carismáticos que aparecem e conseguem chegar ao poder, acontece por causa disso. Acontece porque nós esquecemos que Cristo vai voltar. Então nós temos que colocar alguém no lugar de Cristo. Então já estou ordenando a inteligência da pessoa. A pessoa já começa sabendo isto. Já começa com um tiro já. Revelação, Apocalipse, Anticristo, recapitulação de todo o mal, segunda vinda de Cristo. Ponto. E aí nós damos toda a interpretação católica para os símbolos do Apocalipse. A primeira besta, a segunda besta. Qual é o papel da Igreja Católica nisso? Não é? Se a igreja pode contribuir com o anticristo, aí a gente já vai começando a ver os movimentos, os problemas. Então eu já começo com o fim. No grupo de estudos, eu já começo com o fim. A gente fica um mês inteiro estudando isto. Estudando o Apocalipse. O católico precisa saber. Depois
eu vou mostrando, o segundo livro, o segundo mês, eu já vou mostrando para a pessoa como é que a história do homem aqui neste mundo, ela já vai preparando a vinda do anticristo. Eu falei do anticristo, mas de maneira teológica. No segundo livro eu já falo das duas grandes revoluções que existiram e que foram preparando o terreno para a vinda definitiva do anticristo. Revolução Protestante, falo de Lutero, e a Revolução Francesa. Então eu explico como é que a Revolução Francesa é um fruto da Reforma Protestante. Como é que na Reforma Protestante, não é? O mundo cristão conseguiu se dividir. O que é uma coisa que o demônio quer dizer, inclusive a palavra diabo vem de diabolos, vem de divisão. Não é? Entende? Quer dizer, primeiro mês eu falo do Apocalipse, segundo mês, Revolução Francesa com Jean-Jacques Rousseau. Aí em Rousseau eu falo do pecado original, tá vendo? Você vem para o catolicismo, você vem para o catecismo, mas advertindo dos erros. Você está mostrando os erros. O cuidado que você tem que ter. Os precipícios que estão na sua frente, você não pode cair. Estou pegando na tua mão e falando, ó, aqui não, filho. Aqui, ó, olha aqui a sutileza do problema. Tá vendo o problema? Não é? Estou só mostrando para vocês. Há uma ordem. Terceiro livro. Não é? Então, terceiro livro que eu trago, Padre Scaramelli, indicado por muitos papas, o discernimento dos espíritos. Aí eu vou mostrar aos meus alunos, ajudá-los a discernir, não é? Eu vou mostrar para eles o porquê que um Lutero da vida, Martinho Lutero, protestante, que criou todo o cisma, a divisão da cristandade, não é? Que sistematizou a divisão da cristandade, por que que ele, se tivesse se baseado nas regras de discernimento dos espíritos da igreja, ele não teria feito aquilo. Então você vai lendo ali os diários de Lutero, você vê que ele precisou de um grande mestre para discernir os espíritos. Então eu vou dar para os meus alunos todas as regras que a Igreja Católica nos ensina durante 2000 anos, para você saber quem é que está falando contigo, se é o demônio, se é a sua própria voz, ou se é Deus, ou se é o Espírito Santo. Não é fácil, não é simples, gente. Olha, recebi uma revelação do Espírito Santo, mas espera aí, o que é isso? O que é isso? Que história é essa? Não é assim não, filho. Tem regras, não é assim não. Não é? Ou a gente esquece daquela passagem, belíssima inclusive, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando São Tiago manda descer fogo do céu para queimar a cidade de Samaria, porque a cidade de Samaria, os samaritanos não deram, não receberam numa noite Jesus com São Tiago e São João. Não é? Quer dizer, aí São Tiago manda Jesus descer bolas de fogo do céu para queimar a cidade de Samaria. Jesus diz, Tiago, você não sabe o espírito que te anima. E quantas vezes Cristo disse para São Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Aí é o seguinte, se São Pedro e São Tiago podem se enganar nos espíritos, por que você não pode? Então, veja bem, Apocalipse, o mal que avança no mundo até chegar ao anticristo. Depois, os movimentos que estão preparando a vinda do anticristo. Depois, está faltando o discernimento dos espíritos. Lutero não soube discernir os espíritos. Rousseau não soube discernir os espíritos. Um verdadeiro católico tem que saber discernir os espíritos. Como é que eu sei que é o demônio que está
me instigando? Como é que eu sei que é o Espírito Santo que está falando comigo? Como é que eu sei que é a minha própria natureza, é a minha própria voz que está falando na minha cabeça? Tem regras. E tem que saber. Quarto livro. Aí eu escolhi um autor estratégico. Aí vocês vão se surpreender. Edmund Burke, um conservador inglês, porque ele escreveu um livro sobre a Revolução Francesa, reflexões sobre a Revolução Francesa. Não é? Veja bem, por que eu escolhi esse livro? O Burke não é um católico, o Edmund Burke não é um católico, mas tem muitos brasileiros que estão aderindo a uma ideologia que não é católica, que é o chamado conservadorismo. Já ouviram falar disso? Não é? É isso, gente, é o padre Scaramelli, Discernimento dos Espíritos. Eu, inclusive, traduzi esse livro para a editora Eclésia. Não é? Vejam bem, quando eu começo a falar da Revolução Francesa, aí eu dou um destaque para a Revolução Francesa, porque ela foi um movimento muito demoníaco, matou muita gente. E o interesse deles foi destruir a Igreja Católica, porque eles sabiam que a Igreja Católica era o que ia salvar o mundo, restaurar o mundo. E eles tentaram destruir. Mas, aqui no Edmund Burke, por que eu coloquei? Para ajudar os meus alunos a discernir alguns erros. E no Brasil hoje, tem muito católico que está começando a nutrir simpatia por uma ideologia que está surgindo com muita força no Brasil, chamada conservadorismo. E vocês precisam saber que conservadorismo não tem nada a ver com catolicismo. Ah, professor Leonardo, eu sou um católico conservador. Filho, vamos evitar usar esta palavra, porque esta palavra, ela tem dono, ela tem um sentido específico, e um católico não pode ser um conservador. E aí, ao estudar Edmund Burke, eu faço da galinha uma canja, porque eu pego o Burke, eu falo o que é o conservadorismo, eu explico por que você não pode ser um conservador, eu tiro você de um erro que está surgindo no Brasil, e vou falar da Revolução Francesa porque ele tem algumas ideias interessantes sobre a Revolução Francesa. Tudo ordenado para direcionar o seu espírito. Ponto. Aqui. Quinto livro, são 12 livros. Quinto livro, cardeal, o grande cardeal da igreja, Alexis Lépicier. Pouca gente conhece esse livro. O Mundo Invisível. Aí aqui eu entro num tema muito interessante, já que nós já estudamos discernimento dos espíritos, no tema do espiritismo e da magia. Como evitar a questão das magias, do esoterismo, do espiritismo. E aí nós vamos estudar a doutrina tomista, a verdadeira doutrina católica. O que é o homem? Um homem pode se comunicar com o espírito. As almas humanas, elas ficam vagando pelo ar. Não é? Aí o Manuel lembra muito bem aqui, o ocultismo. Quais são as práticas ocultas que o católico tem que evitar? E aí nós vamos falar do exorcismo. Esse é um grande problema. Um grande problema. Curiosamente, todos os revolucionários tiveram contatos satânicos. É só você ler os diários de Lutero. É só você ler, por exemplo, não é? Os diários de Karl Marx. Não é? Estão entendendo a ordem que eu estou dando ao grupo de estudos? A ordem, gente. Viram que maravilha? Olha aí, ó. Estou conduzindo. Mas nós vamos... Tudo bem. O mundo invisível. Nós vamos falar da doutrina católica sobre os anjos, sobre os demônios. E como é que as coisas podem se complicar se a gente não tomar cuidado. Sexto livro,
Aí nós vamos falar sobre Chesterton, a ortodoxia. Eu escolhi um autor Chesterton, porque aí é mais leve. Aí nós vamos respirar um pouco. E em Chesterton nós vamos ver, não é? Mas eu não estou esquecendo o fio da meada. Tem um propósito. O meu grupo de estudos tem um propósito. Eu estou conduzindo uma alma pela mão, para que ela se torne verdadeiramente católica. Eu vou estudar Chesterton, porque Chesterton é uma leitura mais leve e ele vai nos mostrar o que há de errado no mundo moderno. Aí nós vamos fazer um ataque violento ao mundo moderno, não é? Ao mundo moderno. Tá bom? Bom, gente, pelo que eu estou vendo aqui, nós não temos ainda muito tempo, né? Nós temos aqui 10 minutos. Depois, outro livro, para o padre Cornélio Fabro, Introdução ao Tomismo. Aí nós vamos estudar aqueles temas principais e essenciais do tomismo. Eu vou dar uma introdução muito breve do que é o tomismo, os seus temas principais e por que Santo Tomás de Aquino é importante para nós, por que ele é sólido, por que ele é considerado o doutor angélico, o doutor da igreja. Tá? Depois, o 8º livro, nós vamos estudar a graça. O Padre Arinteiro, Evolução Mística. Aí nós vamos dedicar um mês para a mística católica. O que é uma noite escura? Quais são os estágios que uma alma passa até chegar ao matrimônio espiritual, ao amor a Deus? 9. Vamos falar de política. Porque nós não estamos nesse mundo sozinhos. Nós precisamos do bem comum. Política. Uma concepção católica de política do Padre Menvelle. O que é democracia? O que a igreja fala de democracia? Monarquia, aristocracia. Quais são os regimes de governo? Qual é o papel do leigo católico na política? Não é? E aí nós vamos falar dessas pautas abortistas, ideologias de gênero, que está entrando na política. Nova ordem mundial. Depois, o 10º livro nós vamos estudar, o Cardeal Ratzinger, hoje o Papa Emérito Bento XVI. Ser cristão na era neopagã. Aí nós vamos ver como é que o nosso mundo, moderno e pós-moderno, não é que ele odeia o cristianismo e a Igreja Católica, ele já voltou a ser selvagem e bárbaro. Ele voltou a ser pagão. Quer dizer, todo aquele esforço que a igreja fez para converter os bárbaros, nós vamos ter que fazer de novo. E por último, o nosso 11º livro, o Padre Tanqueray, A Divinização do Sofrimento. Aí nós chegamos quase no pico, lá no pico do nosso curso, para falar que a vida de um católico é a vida da cruz, é a vida da imitação de Cristo, a vida da cruz. Então nós começamos lá no Apocalipse para chegar aqui embaixo na cruz. E por último, o nosso último livro. Eu começo com o fim e termino com o início. A Virgem Maria. Nós vamos estudar o livro do Padre Garrigou-Lagrange, A Mãe do Salvador. Nós vamos fazer uma pequena introdução de Mariologia. O que a igreja nos fala sobre a Virgem Maria, a nossa verdadeira devoção à Virgem Maria, a consagração à Virgem Maria pelo método São Luís de Montfort. Entenderam, queridos? Entenderam? Tem que ter um bom guia. Tem que ter um bom mestre. Tem que estudar ordenadamente o catolicismo, para que a gente não se perca no caminho. Começamos no Apocalipse, enfrentamos os discernimentos dos espíritos, os ideais revolucionários, a revolução, a política, o bem comum. E chegamos na vida da graça, na vida da santidade e na Virgem Maria. Então, queridos, veja bem, isso é muito importante. Quem tiver interesse, quem puder nos ajudar, eu quero ajudar, tá bom? Eu quero ajudar. Inclusive o valor, queridos, alguém perguntou aqui o valor do investimento. O valor é muito simbólico, tá?
nós estamos fazendo para quem se pré-inscrever, porque nós estamos na pré-inscrição, a R$ 29,90. Pré-inscrição. Então nós estamos ainda na pré-inscrição e as vagas são limitadas. Nós já estamos na terceira turma. As outras duas turmas foram um sucesso, fecharam. Graças ao bom Deus, eu posso levar por um valor, gente, R$ 29,90 por mês, não é? Por mês durante 12 meses. R$ 29,90 por mês durante 12 meses. Eu acho que ao final aí dá uns 300 e poucos reais. Eu não sei, tem que fazer o cálculo, mas é um investimento, é um valor, não é, gente? Eu estou fazendo isso para que todos possam acessar. Eu quero fazer isto. Eu quero fazer isto. Tá bom, queridos? Eu acho que nossa live vai encerrar, tá bom? Eu não quero também tomar o tempo de vocês, tá bom, queridos? Então, olha, lá na minha bio está a pré-inscrição, o link para pré-inscrição, na minha bio lá do Instagram, o link para pré-inscrição, tá, queridos? Gente, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês, dê muita saúde a vocês. E a Virgem Maria proteja a todos vocês, tá bom? Ó, gente, o link tá lá na bio, tá bom? Porque eu vou ter dificuldade de colocar o link aqui agora. Eu vou terminar a live lá na minha bio do Instagram estará o link, tá bom? Gente, muito obrigado por tudo. Deus guarde a todos vocês, tá bom? Um abração, muito obrigado. Espero todos lá. Quero ajudar todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até mais, queridos.